Olá, Prefeitura de Estrela instala capatazias no interior. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. E um condutor de um automóvel Ford Fusion de Lajeado perdeu o controle da direção do veículo e saiu da pista na madrugada desta terça-feira na BR-386. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista trafegava no sentido interior capital, no quilômetro 349 da rodovia. O condutor de 33 anos não sofreu ferimentos. Segundo a PRF, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, sendo autuado de forma administrativa por embriaguez ao volante. O veículo foi recolhido ao depósito. Uma residência na rua Álvaro de Melo, no bairro Santo Antônio, em Lajeado, foi arrombada pela janela lateral entre a noite de ontem e a madrugada desta terça-feira. Foram furtados um botijão de gás, uma centrífuga, uma garrafa térmica e espetos para churrasco. E a Brigada Militar de Lajeado prendeu um homem de 32 anos em cumprimento ao mandado de prisão na madrugada desta terça-feira. Foi na rua República dos Palmares, no Santo Antônio. Ele era foragido do Presídio Estadual de Lajeado e depois do registro foi recolhido ao sistema prisional. E uma jovem de 19 anos teve R$600 roubados no início da noite de segunda-feira. Ela havia sacado dinheiro no caixa eletrônico de uma agência bancária localizada na rua Júlio de Castilhos, no centro de Lajeado, quando foi surpreendida pelas costas por um homem que fez menção de estar armado. Tarso Genro e José Ivo Sartori fazem o primeiro encontro do período de transição. Veja na matéria de Heron Vidal. O governador do estado, Tarso Genro, e o futuro, José Ivo Sartori, reuniram-se nesta terça-feira. Foi encontro reservado entre ambos, no gabinete do governador. Na pauta, a transição, com a devida troca de informações sobre o estado, programas e projetos. Nossa conversa foi uma conversa muito amistosa, sem, evidentemente, olhando, conversando. Me passou algumas questões da própria vida do Estado, da vida administrativa e da realidade que está aí, para poder absorver, e deixou, evidentemente, a porta aberta também para que, se a nossa equipe de transição, junto com a equipe do governo, achar conveniente que algumas questões que precisem ser mandadas para a Assembleia antecipadamente, de algumas modificações que permitam serem feitas, o governador Tarso colocou à nossa disposição essa possibilidade, que eu acho que é um gesto bom, e entre nós há uma decisão colocada de que vamos fazer a transição a mais respeitosa possível e a mais democrática possível e a mais transparente possível, sem problema nenhum, nem embaraço de nenhuma das partes. Conversa de alto nível, como é costume aqui na esfera da política, né, no nosso estado. Eu me prontifiquei, inclusive, se o governador quiser, como fez a governadora Ieda, né, de remeter algum projeto de reestruturação administrativa, se ele achar necessário, né, para compor o seu próximo governo. E avaliamos, né, evidentemente, a situação das finanças do estado do Rio Grande do Sul, que são praticamente as mesmas, né, de quando nós assumimos. E informei também, né, ao governador da nossa disposição de colocar todos os dados que ele achar necessário para que tenhamos uma transição tranquila, uma instalação do governo com alto nível de civilidade. A manhã de segunda-feira foi marcada por um ato histórico em Estrela. Após 8 anos desativada, a capatazia do distrito de Delfina foi reaberta. O local vai servir de ponto de partida para máquinas e equipes que devem atender as comunidades de Delfina, Arroio do Ouro, Figueira, São João do Bom Retiro, Santa Rita e São Luís. Lideranças comunitárias, vereadores, secretários municipais e agricultores participaram da solenidade de abertura.
Conforme o prefeito Carlos Rafael Malman, a reabertura das capatazias só foi possível após um ano inteiro de conquistas e aquisições de maquinário pesado. Ao total, o governo de Estrela investiu cerca de 2,5 milhões de reais na frota. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Rogério Reman, com as capatazias abertas, quem sai ganhando não é só agricultor, mas toda a cidade. Os serviços ficam mais próximos e ágeis e a produtividade aumenta. Veja mais notícias da região com Oswaldo Carlos Van Leeuwen. No município de Travesseiro, ocorrerá a retificação do objeto do pregão presencial de número 007/2014 para contratação de empresa para prestação dos serviços de transformação de veículo-ambulância para micro-ônibus passageiros. Mais informações na Prefeitura. Para marcar as comemorações dos 59 anos da Cooperativa Langaril, realiza o tradicional almoço de confraternização nesta quinta-feira. Associados e seus familiares estão convidados para o evento que se inicia às 10h30 na Associação dos Funcionários. O prefeito Ayrton Renato Altman assinou contrato com a empresa vencedora da licitação para pavimentação às ruas Oswaldo Distermann e Carlos Krieger, localizadas no bairro de Canabarro. O Jornal Informativo está publicando em sua edição desta terça-feira, dia 11 de novembro, os seguintes editais da Prefeitura de Estrela: alteração do edital que trata da aquisição de gêneros alimentícios, um segundo informando que serão recebidos os envelopes, proposta e documentos visando o registro de preços e serviços de arbitragem esportiva. Também uma alteração do edital que trata da aquisição de toners e cartuchos, e um último informando que no dia 26 deste mês serão recebidos os envelopes, proposta e documentos visando o registro de combustíveis. Obrigado, seu Oswaldo. E um debate sobre a infraestrutura do Vale do Taquari será realizado em Lajeado nesta quarta-feira, durante a 19ª Feira Industrial, Comercial e de Serviços, a Expo Vale. O diretor adjunto de Infraestrutura e Energias, Willis Taranger, representará a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento. O encontro inicia às 15h no auditório da Expo Vale, no Parque do Imigrante, e vai abordar temas como a duplicação da BR-386, o Porto de Estrela e a estrutura ferroviária da região. Além de Taranger, participam do debate representantes das empresas e cooperativas de atividades ou de entidades e universidades aqui da região. E com um total de 42,5 bilhões contratados para julho e setembro deste ano, os empréstimos para a agricultura empresarial atingiram 27,2% dos 156 bilhões previstos pelo Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015. O resultado representa um crescimento de 16% em relação ao igual período de 2013, quando foram aplicados 36,5 bilhões. Os dados foram divulgados pelo Departamento de Economia Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os empréstimos de custeio e comercialização corresponderam a 28% dos 112 bilhões programados, somando 31 bilhões entre julho e setembro de 2014. As contratações referentes aos financiamentos de investimento alcançaram 11 bilhões, o que representa 25% dos 44 bilhões previstos. As cooperativas também ampliaram a contratação de recursos no período, com 237 milhões por meio do Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária.
a alta de 77,5% sobre a mesma temporada de 2013. Foram definidos em reunião na sede da Aslivata os cruzamentos das semifinais do Campeonato Regional Sertel-Sicredi. Em Lajeado, jogam na categoria aspirante Sociedade União de Carneiros e Ser São Cristóvão, às 15h de domingo. No mesmo horário, tem em Antagorda, Alto Taquari Teutônia e Pinheiros Taquari. São Cristóvão e Alto Taquari jogam por 2 empates. Nos titulares, em Lajeado, jogam às 5h de domingo Sociedade União de Carneiros e Ser São Cristóvão, e em Antagorda, Cruzeiro e Ecas Imigrante. São Cristóvão e Cruzeiro jogam por 2 empates. Veja mais esporte daqui a pouco no Papo de Boleiro. E o Centro de Referência em Assistência Social, vinculado à Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, realiza nesta quarta-feira uma ação para divulgar os programas sociais do governo federal, inserir famílias indígenas no cadastro único e atualizar os que já possuem. A atividade acontece a partir da 1h30 da tarde. Será na comunidade indígena no bairro Jardim do Cedro. Serão repassadas as orientações sobre o programa Bolsa Família e realizada a pesagem das crianças de 0 a 6 anos. O município tem 16 famílias que residem naquela comunidade. São aproximadamente 64 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Nesta sexta-feira, às 14h, o governo municipal, através da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, inaugura o Centro de Referência em Assistência Social, Espaço para Todos. Será no posto de saúde do bairro Planalto. E com um formato diferenciado que privilegia os recursos públicos e também permite aos educadores infantis e demais servidores das escolas de educação infantil gozar de suas férias, o governo de Lajeado informa que oferecerá atendimento no mês de janeiro de 2015. Segundo a titular da Secretaria da Educação, Eloide Gonzatti, nos meses de setembro a outubro, todas as famílias que possuem filhos lotados nas EMEIs foram comunicadas da necessidade de se manifestarem o interesse ou não na proposta de programa das férias de educação infantil no mês de janeiro. Cada família assinou um termo de compromisso manifestando a sua necessidade de ter o aluno durante o período. Isso foi consultado e verificou-se que 542 famílias aqui de Lajeado dependem desse tipo de serviço durante as férias. E veja agora o Papos de Mulher com Aline Silva. Olá, Márcio. Olá, mulheres de casa. O assunto do Papos de Mulher de hoje é o Novembro Azul. Depois do Outubro Rosa, o Novembro Azul é o mês do bigode, o mês em que o mundo, e nasceu mais uma vez lá nos Estados Unidos, eles que tiveram a ideia, se volta para a saúde do homem, para a conscientização de diversas doenças. Inclusive, no próximo dia 14 se fala do combate mundial ao diabetes. Mas especialmente durante todo este mês se fala do diagnóstico precoce para o câncer de próstata. Afinal, o câncer de próstata, assim como vários outros, pode ser facilmente tratado e tem quase 100% de chance de cura e praticamente não deixa lesões se diagnosticado no início, na fase inicial. E isso só é possível com o diagnóstico precoce. Por isso se sugere que homens a partir de 40 ou no máximo 50 anos, há duas recomendações diferentes, mas que a partir então de 40 a 50 anos passe a procurar anualmente o urologista para fazer combinado o exame de sangue para medir os níveis de PSA e também o tão temido e cheio de mitos exame de toque. Uma ala machista, e aqui no Brasil isso é muito forte, o Rio Grande do Sul então nem se fala, reluta muito ao exame de toque, achando que o exame que mede os níveis do PSA no sangue são suficientes para o diagnóstico de câncer de próstata. Pois é, mas o exame de sangue pode errar em 20% dos casos, assim como o exame de toque. Por isso, os dois juntos são fundamentais para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Ninguém disse que fazer o pré-câncer para as mulheres é o melhor exame do mundo, a coisa mais confortável, mas as mulheres já fazem, embora o número de mulheres ainda cometidas pela doença em fase bastante avançada seja grande. Agora, o que você não sabe é que apesar do câncer de próstata ser uma doença facilmente tratável e que não deixa sequelas se diagnosticado lá no início, em 2011, são os últimos dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, 13.129
9 homens perderam a luta para o câncer de próstata, uma doença que poderia ser facilmente tratada. Vença seu medo, vença o mito, converse com seu marido, com seus filhos, com seu pai e faça o seu papel de mulher, leve eles ao médico, já que no Brasil, homem não procura o médico para o diagnóstico precoce. Os dados mostram isso, menos de 15% dos homens vão em busca desse diagnóstico. Essa é a dica do Papos de Mulher de hoje, que fica por aqui e volta na terça que vem. Até lá! Obrigado, Aline. E para garantir 100% de proteção contra o HPV, o papilomavírus humano, que provoca o câncer do colo do útero, as meninas de 11 a 13 anos precisam tomar todas as doses previstas na vacinação. A segunda, 6 meses depois da primeira, e a terceira de reforço, 5 anos depois. Mais de 2.200.000 meninas já tomaram a segunda dose da vacina contra o HPV desde o início da nova fase da campanha, que começou em 1º de setembro. O número representa 45% do público-alvo, formado por 4.900.000 meninas de 11 a 13 anos. No Rio Grande do Sul, foram cerca de 155.800 adolescentes, 63,4% do público total. Embora a vacina faça parte do calendário nacional de imunização do Sistema Único de Saúde e esteja disponível durante todo o ano nos postos de vacinação, as adolescentes devem seguir o cronograma de intervalo entre uma dose e outra. A primeira dose sozinha não protege contra o vírus. A vacina garante proteção contra o câncer do colo do útero, terceiro tumor mais frequente na população feminina e terceira causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. E o Ministério da Saúde iniciará na próxima semana a distribuição de 2 novas formulações de medicamentos para os pacientes de AIDS pelo Sistema Único de Saúde. Serão beneficiados cerca de 135.000 pessoas em tratamento com as novas formulações. Uma das inovações é o Ritonavir 100 mg na apresentação termoestável, que poderá ser mantido em temperatura de até 30 graus. Isso representa um grande avanço, já que o remédio distribuído pelo SUS até então necessitava de um armazenamento em câmara fria com temperatura de 2 a 8 graus. A apresentação termoestável proporcionará maior comodidade aos pacientes sem uso do medicamento e, consequentemente, melhor adesão ao tratamento, facilitando ainda a logística e armazenamento, distribuição e dispensão. O Ministério da Saúde distribui esse medicamento desde 1997, mas pela primeira vez está sendo disponibilizado em apresentação termoestável. E a edição desta quarta-feira do Pratas da Casa Acústico será com Leandro Malman e Banda. No repertório, rock, pop, reggae, nacional e internacional. Os ingressos antecipados e limitados podem ser retirados no SESC mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. O evento, com início às 8 da noite, é em benefício do programa Mesa Brasil. A promoção é da Rádio de Áudio e Comunicação Limitada, com as rádios Light FM e Sorriso FM, e do SESC. O patrocínio é da Univates e Lojas Dúlios e o apoio M. Sommer Produções, Moon Fotografias, Kikão Lanches, Mazup, Jornal Informativo e TV Informativo. Este foi o Redação Informativa desta terça-feira, 11 de novembro. Na sequência, você acompanha o Papo de Boleiro. A nossa programação você também vê no www.tvinformativo.com.br.